Uma noite de tormenta. Um marido bilionário acredita que pode se livrar de sua esposa grávida, empurrando-a de um penhasco para o mar revolto. Ele está convencido de que ninguém jamais saberá a verdade. Mas o que ele não imagina é que o destino tem outros planos, porque a mulher que ele tentou apagar não apenas sobreviverá, como também retornará mais forte, com o poder de destruir seu império, peça por peça. O que se segue é uma história de traição, sobrevivência e uma justiça servida mais fria do que o próprio oceano. E acredite, você não vai acreditar como termina até que a gente descubra juntos. Conte-nos a que horas você está nos ouvindo e de onde nos acompanha. Deixe-nos um comentário abaixo, gostaríamos muito de saber de você. O vento uiva como uma fera no penhasco, trazendo o sabor salgado do mar para a noite. As ondas se chocam lá embaixo, cada uma se erguendo e caindo como se quisesse devorar tudo o que ousasse cair em sua boca. A luz da lua pinta as rochas irregulares de prata, bordas afiadas que brilham como facas na escuridão. E ali, de pé, perigosamente perto da borda, está Isabela, uma jovem que se agarra ao seu ventre inchado com mãos trêmulas. Seus olhos brilham com lágrimas, abertos de incredulidade diante do homem à sua frente. É seu marido, Felipe, o bilionário. O homem que ela um dia acreditou que a protegeria para sempre. Seu terno elegante agita no vento, sua expressão congelada em uma fúria fria. Não há calor em seu olhar, nenhum vestígio de amor, apenas desprezo misturado com algo mais sombrio, algo que ela não consegue nomear completamente. Por favor, ela sussurra, sua voz quase roubada pelo rugido do oceano. Por favor, pense no bebê. Pense em nosso filho. Mas ele não se move, não pisca. Sua mandíbula se aperta e seus lábios se curvam em um sorriso que parece a lâmina de uma faca. Você nunca foi parte do plano, ele diz com frieza. Sua voz é tão afiada quanto as rochas lá embaixo e corta o ar. Isabela balança a cabeça em negação. Seus joelhos fraquejam, mas ela se força a ficar ereta, com uma mão ainda protegendo seu ventre. Nós deveríamos ser uma família, ela chora. Você me prometeu. A mão dele se ergue, não em consolo, mas em um empurrão. Por um instante, o mundo parece prender a respiração. As gaivotas param de gritar. As ondas se congelam no meio de sua colisão. Até o vento cessa, como se o próprio universo esperasse para ver o que este homem fará. E então acontece. A palma da mão dele pressiona o ombro dela com uma força brutal. O grito dela atravessa a noite enquanto seu corpo tropeça para trás. O chão desmorona sob seus calcanhares. Ela estende a mão, os dedos arranhando desesperadamente o ar, procurando por algo, qualquer coisa, para se agarrar. Mas não há nada. A última coisa que ela vê é o rosto do homem em quem ela um dia confiou sua vida, olhando para ela com fria satisfação. E então, ela cai. A rajada do vento ensurdece seus ouvidos. Seu coração bate forte em seu peito. Seu ventre dói como se o bebê dentro dela soubesse do perigo. As rochas raspam seus braços enquanto ela cai, seu corpo girando sem controle em direção à água escura lá embaixo. Sua voz se quebra na noite. Deus me ajude. Por um segundo, parece o fim. O penhasco desaparece de sua vista, substituído pelo mar implacável. Seu corpo atinge uma rocha, a dor explode em seu lado. O sangue mancha seu vestido. Ela tenta gritar novamente, mas o oceano engole seu som. Lá em cima, o marido bilionário se vira. Não olha para baixo. Não se importa. Seus sapatos rangem na cascalho enquanto ele se afasta, sua sombra engolida pela escuridão. As ondas se levantam para reclamá-la.
A água salgada queima sua garganta quando ela ofega por ar. O frio é insuportável, entorpecendo seus membros. Suas mãos batem fracamente contra a corrente, mas a exaustão a arrasta mais fundo. Seus pensamentos se tornam confusos. No entanto, entre a dor, algo permanece claro. Ela não vai desistir. Não agora. Não com o coração de seu filho ainda batendo dentro dela. A câmera do destino se detém em seu rosto enquanto seu corpo desaparece no mar tempestuoso. E a tela fica preta. A voz do narrador sussurra uma única linha, mas este não foi o fim. Não para ela. Não para a vida que ela carregava dentro. E não para o império que seu marido pensou que havia conquistado. A luz do sol se filtra por altas janelas, derramando um calor dourado sobre o chão de mármore. O ar dentro da mansão parece tranquilo, quase quieto demais, como se cada detalhe tivesse sido arranjado para parecer perfeito por fora. O aroma de flores frescas enche o ambiente e uma música suave toca de alto-falantes escondidos. À primeira vista, parece um sonho, o tipo de vida que a maioria invejaria. Isabela se lembra de caminhar por aquela mesma sala meses antes, suas mãos descansando suavemente sobre seu ventre, ainda pequeno, mas em crescimento. Seu marido, Felipe, sorriu então, beijou sua testa e lhe disse que tudo estava sob controle. Ele lhe prometeu o mundo, e ela acreditou nele. Ela queria acreditar, porque o homem com quem ela se casou deveria ser seu porto seguro. Ele tinha dinheiro, ele tinha influência, ele tinha a capacidade de fazer os problemas desaparecerem com uma única ligação. E quando ele a olhava com aquele sorriso confiante, ela pensava que via amor. Mas mesmo naqueles dias chamados de felizes, pequenas rachaduras já estavam começando a aparecer. Ela se lembra da primeira vez que ele lhe pediu para deixar sua carreira. Ele a apresentou como amor, como cuidado. Você não precisa do estresse de longas horas, ele disse. Você deveria estar em casa, descansando, pensando em nosso futuro como família. Sua voz era gentil, mas seus olhos não perguntavam. Não era uma sugestão, era uma ordem. Ela vendeu seu negócio. Fechou a porta de seu escritório pela última vez, convencendo-se de que era a coisa certa a fazer pelo seu casamento. Ela desistiu de sua independência e por um tempo sorriu através do sacrifício. Houve cenas à luz de velas na varanda, taças de vinho erguidas em brindes e promessas sussurradas que fizeram seu coração acreditar. Ele a levou para uma viagem ao Mediterrâneo, onde iates deslizavam sobre águas turquesa. Ele envolvia sua cintura com o braço e dizia a estranhos a sorte que ele tinha em tê-la. O mundo via um casal perfeito. Ela via um homem que parecia intocável. Mas em momentos silenciosos, quando o riso desaparecia, ela às vezes notava algo mais. Um tom em sua voz quando ela discordava. Um lampejo de irritação em seus olhos quando ela dava sua opinião. Ele corrigia a forma como ela se vestia. Decidia quais amizades ela deveria manter. Escolhia seus horários sem perguntar. Cada pequeno ato vinha embrulhado na linguagem do cuidado, mas carregava o peso do controle. Mesmo assim, ela tentou enterrar suas dúvidas. Ela disse a si mesma que era normal. Ela disse a si mesma que todo casamento exigia compromisso. Ela queria acreditar no conto de fadas. Ela se lembra de decorarem juntos o quarto do bebê. Ele pintou as paredes, ou pelo menos fingiu fazê-lo para as câmeras de seus amigos. Ele brincava sobre a escolha de nomes, embora rejeitasse cada sugestão que ela fazia. Ela ria, ignorando a pontada em seu peito. Houve uma noite que ficou gravada em sua memória. Eles estavam sentados sob lustres de cristal em uma gala de caridade, a mão dela descansando suavemente sobre seu ventre e o braço dele pendurado em seus ombros. As luzes brilhavam, a multidão aplaudia, e por um momento ela pensou:
Talvez isso seja suficiente. Talvez o amor seja assim. Mas no fundo, uma voz silenciosa sussurrava, um aviso que ela rejeitou. Porque quando ele se inclinou naquela noite, prometendo-lhe para sempre, ela queria desesperadamente acreditar nele. Ela silenciou cada dúvida, silenciou seus instintos. Ela deixou que suas palavras a enchessem como vinho, doces e inebriantes. Agora, olhando para trás, ela vê a verdade. O calor era uma máscara. As promessas eram correntes. O amor que ela pensou ter não era nada mais do que uma performance para o mundo. E essa performance estava prestes a desmoronar. A casa estava silenciosa naquela noite. Silenciosa demais para um lugar que normalmente vibrava com a equipe e a atividade constante. Isabela estava na biblioteca, com uma mão descansando sobre a curva de seu ventre, quando ela o ouviu. Uma voz, baixa e afiada, vazando pela porta entreaberta do escritório de seu marido. Ela ficou imóvel. Seu coração batia contra as costelas, empurrando-a para a frente. Passo a passo, ela se aproximou cautelosamente, garantindo que o chão não rangisse. O brilho da lâmpada da mesa dele se derramava no corredor, e com ele vinha o som de sua risada. Não era a risada que ele guardava para eventos públicos. Não era o encanto polido que conquistava investidores. Esta risada era diferente. Era cruel. Ela se encostou na parede, com a respiração presa na garganta, e ouviu. Você não tem nada com que se preocupar, ele disse, com uma voz suave e segura. Assim que ela desaparecer, tudo será nosso. A propriedade, as contas, toda a fortuna, ela não estará no caminho por muito mais tempo. O sangue de Isabela gelou. Seu marido não estava sozinho. Outra voz, suave e feminina, respondeu do outro lado do telefone. Ela não conseguia entender as palavras, mas entendia o riso, a satisfação. Era Vitória, a amante. Lágrimas encheram seus olhos. Seu corpo tremia. Ela apertou mais forte seu ventre como se quisesse proteger seu filho do veneno daquelas palavras. Ela procurou em seu bolso e pegou seu celular. Seus dedos tremiam enquanto ela pressionava o botão de gravar. A tela brilhou fracamente, capturando cada sílaba. Você terá tudo o que sempre sonhou, ele continuou, com um tom carregado de promessas. No momento em que ela desaparecer, seremos livres. Livres para viver sem suas reclamações constantes, sem suas lágrimas patéticas. Ela não é nada. Nunca foi nada. O celular quase caiu de sua mão. Sua visão embaçou com lágrimas, mas ela se forçou a mantê-lo firme. Precisava de provas. Precisava de evidências da traição que agora estava exposta. Ele fez uma pausa e então acrescentou palavras que a fizeram dobrar os joelhos. Não se preocupe. Ninguém jamais questionará. Quando ela cair, parecerá um acidente. A respiração dela ficou presa na garganta. Ela cobriu a boca com a mão para conter o grito que quase escapou. Cada palavra se gravava em seu coração como uma lâmina. Seu mundo girava. Ela recuou cambaleando pelo corredor, tomando cuidado para não fazer barulho. Uma vez na segurança de seu quarto, ela desabou na cadeira ao lado da janela. Ela apertou o celular contra o peito, a gravação ainda brilhando. Todo o seu corpo tremia enquanto os soluços a sacudiam. Como ela havia chegado a isso? O homem que ela um dia acreditou ser seu protetor estava planejando sua destruição. O pai de seu filho, ainda não nascido, sussurrava morte na noite. Ela olhou para seu ventre, sussurrando entre lágrimas. Eu vou te manter seguro. Aconteça o que acontecer, eu vou te manter seguro. Sua mente corria. Ela pensou em ligar para alguém, qualquer um, mas quem acreditaria nela? Ele era poderoso. Ele controlava a narrativa. Sempre o fez. Mas agora ela tinha algo que ele não podia controlar. Sua própria voz,
sua própria confissão. Ela secou o rosto com as mãos trêmulas e pressionou parar na gravação. Ela a reproduziu, ouvindo novamente as palavras assustadoras. Cada segundo provava a verdade. Ele queria que ela desaparecesse, queria apagá-la da existência. E mesmo assim, sentada ali na quietude de seu quarto, ela sentiu que algo mudava dentro dela. As lágrimas diminuíram. O tremor começou a se acalmar. O medo ainda estava lá, sim, mas ao lado dele crescia algo mais forte. Resolução. Ela sussurrou para si mesma mais uma vez. Ele pensa que sou fraca, acha que vou desaparecer, mas ele não me conhece, não sabe o que farei para proteger meu filho. A noite lá fora se estendia longa e pesada. As ondas se chocavam contra o penhasco sob a propriedade, e embora ela ainda não soubesse, aquelas palavras gravadas se tornariam a arma que estilhaçaria o império dele. O céu noturno estava carregado de nuvens, daquelas que engolem a lua e transformam o mundo em um palco de sombras. O vento atravessava o penhasco como um aviso, mas o aviso não foi ouvido. Ele havia escolhido este lugar, longe de vizinhos, longe de perguntas e longe de qualquer um que pudesse detê-lo. Ela estava a poucos passos da borda, seu vestido agitado pelo vento, suas mãos apertadas com força sobre seu ventre. Seu coração batia tão forte que abafava o rugido das ondas. Ela sabia o que estava por vir. Ela o ouviu na voz dele naquela noite no telefone. Ela havia reproduzido suas palavras várias vezes. Quando ela cair, parecerá um acidente. Agora, ela estava ali, tremendo, olhando para o homem que um dia lhe prometeu o para sempre. Por favor, ela implorou, com a voz rouca de medo. Você não precisa fazer isso. Podemos ir embora. Eu não vou lutar pelo dinheiro. Não vou arruinar sua reputação. Apenas me deixe viver. Deixe nosso filho viver. Os olhos dele se estreitaram, sem refletir nada do amor que ela um dia pensou ver. Sua mandíbula se apertou e sua voz cortou como uma navalha. Você realmente pensa que eu construí tudo isso para compartilhar com você? Você não é nada além de um fardo. Você foi útil uma vez. Agora, você está no caminho. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, quentes contra a mordida do ar frio. Ela deu um passo para trás. Seu calcanhar escorregou na cascalho solto, mas ela conseguiu se manter firme. Você está errado, ela disse, com a voz quebrada. Eu não sou nada. Eu sou a mãe dele, e este bebê merece uma chance. Por um instante, algo brilhou nos olhos dele. Talvez dúvida, talvez hesitação. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Ele avançou, sua presença a envolvendo como uma sombra. O cheiro de sua colônia se misturava com o vento, forte e sufocante. Chega! Ele sibilou. Sua mão se estendeu, agarrando seu braço com força dolorosa. Ela gritou, o som perdido nas ondas. Ele a arrastou para mais perto da borda, seu rosto a centímetros do dela. Este é o fim, ele sussurrou, com uma respiração amarga. Ninguém saberá a verdade. Eles acreditarão que você escorregou. Eles chorarão por um tempo, então esquecerão. E eu serei livre, finalmente. Ela lutou, seu corpo se contorcendo contra o aperto dele, mas a força dele a superava. Ela arranhou a manga dele, suplicando com os olhos, mas ele apenas apertou mais. Então aconteceu. Com um empurrão violento, ele a atirou para longe. O tempo pareceu parar. Seus pés deixaram o chão. Seu corpo se inclinou para trás, suas mãos procurando no ar vazio. Seu grito cortou a noite, um som tão cru que ecoou contra as rochas. A última coisa que ela viu foi a silhueta dele de pé sobre ela, olhando para ela com fria indiferença. Seu corpo atingiu a encosta do penhasco, rolando, colidindo, rasgando-se contra a pedra afiada.
A dor a atravessava como fogo. Ela ofegou por ar, enquanto o sangue encharcava seu vestido. Suas mãos nunca deixaram seu ventre, mesmo quando ela caía em direção à água. Finalmente, ela atingiu o oceano. O abraço gelado do mar a envolveu, arrastando-a para a escuridão. A água salgada queimava seus pulmões, enquanto ela lutava para respirar. A corrente a arrastava, girando-a em seu abraço impiedoso. Lá em cima, no penhasco, ele ficou imóvel por um momento, ouvindo as ondas a consumirem. Ele sacudiu as mãos, como se estivesse limpando o último vestígio da existência dela. Sem olhar para trás, ele se virou e partiu, sua figura engolida pela noite. O rugido do motor de seu carro ecoou à distância, desaparecendo no silêncio. E ali, debaixo da água preta, ela lutava com tudo o que lhe restava. Seu corpo estava quebrado, suas forças desvanecendo, mas sua vontade era feroz. Ela apertou a mão sobre seu ventre e sussurrou para o vazio. Eu não vou deixar que este seja nosso fim. O oceano era implacável. Cada onda batia em seu corpo com a força de um martelo, arrastando-a mais fundo para o abismo gelado. A água salgada encheu sua boca e queimou sua garganta. Ela tossia violentamente, desesperada por ar, enquanto agitava os braços, tentando se manter à tona. A corrente gelada parecia facas cortando sua pele, entorpecendo seus músculos, até que cada movimento se tornasse mais pesado, mais lento. Seu vestido grudava nela como correntes, encharcado, puxando-a para baixo. Ela chutava com força, lutando para sair para a superfície, mas o mar parecia decidido a reclamá-la. Sua visão embaçou enquanto a água irritava seus olhos. Os penhascos lá em cima não eram nada mais do que sombras irregulares, muito longe para serem alcançados. Ela pressionou uma mão contra seu ventre, sussurrando para a tempestade. Fique comigo, meu bebê. Por favor, fique comigo. O som de sua própria voz lhe deu algo a que se agarrar. Um frágil fio de esperança em um mar que queria apagá-la. A dor latejava em seu lado onde as rochas haviam rasgado sua carne. Sangue quente se misturou com a água salgada, deixando um rastro que as ondas apagavam imediatamente. Seu peito ardia, seus pulmões gritavam, mas ela se forçou a lutar. Não podia desistir. Não agora. Com cada gota de força que lhe restava, ela empurrou seus braços através da água, levantando a cabeça o suficiente para pegar uma respiração antes que outra onda caísse sobre ela. Ela cuspia e tossia, engasgando enquanto o mar devorava seus gritos. Ainda assim, ela continuou se movendo. Uma braçada, uma respiração, mais uma chance de viver. Ao longe, entre a chuva e a espuma, ela viu uma luz fraca piscar. No início, ela pensou que era sua imaginação. Sua mente estava se desfazendo sob o peso do cansaço. Mas ela apareceu novamente, um feixe de luz varrendo as ondas, cortando a escuridão. Seu coração deu um salto. Alguém estava lá. Alguém a estava procurando. Ela tentou gritar, mas sua voz não foi nada além de um ofego quebrado. Ela levantou o braço fracamente sobre a água, enviando ondas na superfície. Seu corpo implorava para que ela parasse, para que desistisse, para que deixasse o mar a levar. Mas ela não podia, não com o coração de seu filho ainda batendo dentro dela. Outra onda caiu sobre sua cabeça. Ela afundou sob a superfície, a escuridão a envolvendo. O frio era insuportável, a puxando para baixo, sussurrando para ela ceder. Seus pulmões ardiam enquanto ela prendia a respiração. Imagens passaram por sua mente. As pequenas mãos de seu filho. O quarto que ela havia pintado. As promessas em que ela um dia acreditou. E então, um novo pensamento. Um fogo que quebrou o gelo.
a voz de seu marido, fria e impiedosa, dizendo que ela não era nada, que ela era um fardo, que sua morte pareceria um acidente. A raiva explodiu dentro dela, juntando-se à sua determinação. Ela não permitiria que as palavras dele se tornassem verdade. Com um último impulso de força, ela chutou para cima, abrindo caminho até que seu rosto emergisse novamente. Ela ofegava, tossindo violentamente, mas seus olhos se fixaram na luz que se aproximava. Ela parou, varrendo as ondas até focar diretamente nela. Gritos atravessaram a tempestade, fracos, mas inconfundíveis. Havia um barco perto. Seu corpo tremeu de alívio, mas ela não parou de lutar. Ela manteve a cabeça fora da água, levantando o braço repetidamente, sussurrando para seu filho. Nós vamos conseguir. Aguente firme. Só mais um pouco. A luz ficou mais brilhante. O som de um motor cortou o rugido do mar. Pela primeira vez desde que ela caiu do penhasco, a esperança quebrou a escuridão. Ela não estava sozinha. O barco cortava a tempestade como uma navalha. Seu farol iluminava as ondas até parar sobre o corpo dela. Ela apertou os olhos contra a luz ofuscante, seus braços ainda se movendo fracamente. As vozes no convés ficaram mais altas, urgentes, levadas pelo vento. Ali está. O som a encheu de alívio. Ela não era mais invisível. Alguém a tinha visto. Alguém estava vindo. 2 homens com jaquetas pesadas se inclinaram sobre a borda, cordas nas mãos. Um gritou: "Aguente firme, estamos indo!" Mas seus braços pareciam pedra, suas pernas entorpecidas, seu peito ardendo a cada respiração. Ela tentou levantar a mão, mas afundou na água novamente. Então, outra figura apareceu na borda do barco. Mais alta, mais robusta, sua presença se impunha mesmo em meio ao caos. O farol iluminou seu rosto, revelando cabelos prateados penteados para trás pela chuva e olhos firmes, cheios de determinação. Não era um socorrista comum. Ele irradiava a autoridade, a de alguém com anos de poder e sobrevivência. "Subam-na!" Ele ordenou com uma voz firme e serena. "Não a soltem." Os homens obedeceram imediatamente, jogando uma corda com um colete salva-vidas. O colete atingiu a água a poucos centímetros de sua mão. Ela reuniu as últimas forças, estendendo os dedos trêmulos até se agarrar a ele. A corda se esticou e ela sentiu que a arrastavam em direção ao barco, centímetro por centímetro, onda após onda. Sua cabeça afundou uma vez, 2 vezes, mas cada vez a corda a sustentou. Finalmente, braços fortes a seguraram sob os ombros, levantando-a do mar gelado. Ela desabou no convés, tossindo violentamente, enquanto a água salgada saía de seus pulmões. O homem de cabelos prateados se ajoelhou ao lado dela, colocando uma manta pesada sobre seu corpo trêmulo. Sua voz se suavizou. Não era mais a ordem de um líder, mas a calma de alguém que se preocupa. "Você está segura agora. Eu estou com você." Ela olhou para ele através da visão embaçada. Os detalhes de seu rosto clarearam, as linhas de uma vida marcada pelo poder, a confiança serena em seus olhos. Ela o havia visto antes, em manchetes, em fotografias de jornais e revistas. Um bilionário, um homem cujo império se estendia por continentes. "O Senhor, por que está aqui?" Ela sussurrou, com a voz quebrada. "Porque o destino me colocou aqui esta noite." Ele respondeu simplesmente. "E porque ninguém merece ser abandonado assim." Suas lágrimas se misturaram com a chuva enquanto ela se agarrava à manta. Pela primeira vez, desde que ela foi empurrada do penhasco, ela sentiu calor. Não do clima, mas da presença de alguém que não a deixaria desaparecer. O barco rugiu de volta para a costa, cortando as ondas.
Os tripulantes trabalhavam rapidamente, enfaixando seus cortes, verificando seu pulso, colocando compressas quentes contra sua pele gelada. Mas era a presença dele que a mantinha firme, sua voz serena a guiando de volta da beira do desespero. Respire devagar, ele disse. Você é mais forte do que pensa. Você sobreviveu ao que foi destinado a destruí-la, e este é apenas o começo. Ela pressionou a mão contra seu ventre e sussurrou para seu filho ainda não nascido. Estamos seguros, ouviu? Estamos seguros. O bilionário assentiu, como se entendesse a promessa silenciosa que ela acabara de fazer. Seu olhar era firme, protetor, inabalável. Descanse agora, ele disse. Você precisará de sua força para o que está por vir. A tempestade ainda rugia ao redor deles, mas dentro daquele barco, uma nova história havia começado. A tempestade havia passado, deixando para trás uma manhã cinzenta e tranquila. Dentro da propriedade privada do bilionário, o ar cheirava levemente a cedro e café. Isabela estava envolta em um roupão grosso, o cabelo ainda úmido da noite anterior, o corpo dolorido, mas vivo. A luz do sol se infiltrava pelas altas janelas, pintando o quarto em um dourado suave. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, ela estava segura. Do outro lado da grande mesa de carvalho estava o homem que a havia salvado, Arthur. Sua presença enchia o ambiente sem esforço. Ele falava pouco, mas seus olhos carregavam o peso de decisões que moldaram impérios. Sua equipe se movia em silêncio no fundo, trazendo suprimentos médicos, comida quente e pilhas de documentos. Tudo naquele lugar sussurrava poder e preparação. Você sobreviveu a algo projetado para acabar com você, ele disse finalmente, com um tom sereno, mas deliberado. Agora você deve decidir o que vem a seguir. Seus dedos se apertaram em torno da xícara de chá que ele lhe dera. O calor se infiltrou em suas mãos, dando-lhe firmeza. Ela olhou para seu ventre, sentindo o leve chute da vida que crescia dentro dela. Ela não tinha outra opção, a não ser seguir em frente, não apenas por ela, mas por seu filho. Eu não posso fugir, ela disse em voz baixa, com a garganta ainda rouca. Se eu desaparecer, ele vence. Ele controlará a história. Todos acreditarão nas mentiras dele. O bilionário se recostou, observando-a com um gesto de aprovação. Então nós construiremos a verdade, tijolo por tijolo, passo a passo, até que o império dele desmorone sob seu próprio peso. Ele fez um sinal, e um assistente espalhou arquivos sobre a mesa, fotos de hematomas, extratos bancários, escrituras de propriedade. E no centro, seu celular, a gravação que ela havia arriscado tudo para obter. Ele pressionou reproduzir, e a sala se encheu com o som assustador da voz de seu marido. Quando ela cair, parecerá um acidente. Ela estremeceu, cobrindo a boca enquanto as palavras se repetiam. Ouvi-las novamente era como abrir uma ferida, mas ela se forçou a ouvi-las. Já não era apenas dor. Era evidência. Arthur pausou a gravação. Isso por si só é suficiente para começar, mas não vamos parar aqui. Vamos reunir cada prova, cada testemunha, cada rachadura em sua vida cuidadosamente polida. Ele acha que você não existe mais. Essa é a nossa vantagem. Ela assentiu, com a resolução endurecendo em cada palavra. Ele não pode saber que eu sobrevivi. Não ainda. Eu preciso de tempo. Nós precisamos estar prontos. Exato, ele respondeu. Enquanto ele celebra sua liberdade, nós prepararemos seu retorno. Quando o momento chegar, você não apenas o surpreenderá, você o destruirá. Por horas eles trabalharam lado a lado. A equipe do bilionário rastreou movimentos financeiros, descobrindo contas ocultas e transferências suspeitas.
Advogados redigiram petições preliminares. Especialistas em segurança analisaram as ameaças que ela poderia enfrentar. Cada detalhe se desenrolava sobre a mesa como peças de um quebra-cabeça, e aos poucos a imagem se tornava clara. Ela também contribuiu, lembrando-se de momentos que havia enterrado, as vezes em que ele a forçou a assinar documentos que ela mal entendia, as conversas que ela ouviu na noite, o nome da amante, Vitória, sussurrado de passagem. Cada memória se transformou em mais uma arma para seu crescente arsenal. Quando o sol se pôs novamente, ela se sentiu diferente. O medo ainda estava lá, sim, mas ao lado dele havia algo mais forte. Determinação. Ela colocou a mão suavemente sobre seu ventre e sussurrou para seu filho. Ele pensa que nós partimos, mas nós ainda estamos aqui e vamos pegar tudo de volta. O bilionário olhou para ela com um leve sorriso nos lábios. Bom, ele disse, porque a luta está apenas começando. A sala ficou em silêncio, carregada com o peso do que estava por vir. Os planos foram traçados, as evidências garantidas. E o primeiro passo de seu retorno havia começado. O tribunal estava cheio de expectativa. Repórteres lotavam os degraus de mármore, com câmeras piscando e vozes se elevando no ar da manhã. Dentro, a galeria estava lotada, cada assento ocupado, cada corredor cheio de murmúrios. O marido bilionário, Felipe, estava de pé na frente, vestido com um terno impecável, o rosto cuidadosamente composto. Para o mundo, ele ainda era a imagem do sucesso, um viúvo em luto pronto para seguir em frente. Ele ajeitou a gravata e olhou ao redor com satisfação. Não havia vestígio de medo em sua expressão. Por que haveria? Sua esposa estava morta. O mar a havia reclamado e ninguém poderia provar o contrário. O juiz pediu ordem. Os advogados folhearam papéis. Vitória, a amante, sentou-se na parte de trás, seus olhos se movendo nervosamente, como se soubesse que o foco poderia apontar para ela a qualquer momento. Ainda assim, ela forçou um sorriso confiante, apoiando sua mão bem cuidada em sua bolsa de grife. Então as portas no fundo da sala se abriram. No início ninguém se virou. O murmúrio continuou. As pessoas folheavam anotações e ajustavam microfones. Mas então o eco de saltos ressoou no mármore, firmes e deliberados. O som cresceu, exigindo atenção a cada passo. Lentamente as cabeças começaram a virar. As conversas morreram. E ali estava ela, a mulher que deveria estar morta. Isabela entrou no tribunal com a cabeça erguida, a postura forte apesar dos hematomas ainda visíveis em seus braços, seu cabelo preso com elegância, seu rosto sereno, mas firme. O vestido preto simples que ela usava tornava sua presença ainda mais impactante. Uma mão descansava protetora sobre seu ventre, lembrando silenciosamente que ela não havia chegado sozinha. A sala explodiu. Houve suspiros. Os repórteres levantaram as câmeras mais alto, capturando cada ângulo. A amante deixou cair a bolsa, com a boca aberta de espanto. O juiz bateu o martelo, exigindo silêncio, mas era impossível. A energia era elétrica. A mandíbula de Felipe caiu. Seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez em sua vida cuidadosamente construída, ele parecia aterrorizado. Ele recuou cambaleando, como se a visão dela fosse um fantasma vindo para arrastá-lo para o abismo. Isabela parou no centro do corredor, deixando o momento se prolongar. As câmeras disparavam sem parar. Cada flash de luz gravava mais fundo sua queda na história. "Estou viva", ela disse, com a voz firme e clara. As palavras ressoaram por toda a sala, silenciando até mesmo os sussurros mais teimosos. "E estou aqui para dizer a verdade.
Sua advogada deu um passo à frente, segurando uma pasta grossa de evidências. O aliado bilionário, Arthur, permaneceu sentado em silêncio no fundo, seu rosto imperturbável, mas com os olhos brilhando de aprovação. Essa era a luta dela agora, e ela a havia tomado com ambas as mãos. O juiz a instruiu a se aproximar, e ela o fez com graça, cada passo ecoando como um martelo que selava o caixão de seu marido. Ela chegou à frente, colocando seu celular na mesa. Com um toque sereno de seu dedo, a gravação começou a tocar. Quando ela cair, parecerá um acidente. O tribunal congelou. A voz dele, inconfundível, encheu cada canto da sala. Os suspiros voltaram, mais altos, misturados com murmúrios de incredulidade e indignação. O rosto do bilionário perdeu toda a cor. Ele balançava a cabeça violentamente, murmurando: Não, isso é manipulado, é falso. Mas ninguém acreditou nele. Isabela o olhou fixamente nos olhos. Sua voz era baixa, mas suas palavras pesavam como justiça. Você tentou me apagar, mas falhou. O tribunal rugiu de barulho, os repórteres gritavam perguntas. A amante cobria o rosto com as mãos trêmulas. E o bilionário ficou paralisado, preso no pesadelo que ele mesmo havia criado. O reaparecimento dela não apenas expôs a verdade. Havia estilhaçado o império que ele pensava ser eterno. A sala do tribunal fervia de caos, mas o martelo do juiz finalmente trouxe o silêncio. As palavras da gravação ainda pairavam pesadas no ar. Elas eram inegáveis. Elas eram condenatórias. Todos os olhares se fixaram no homem que outrora dominava as salas, com arrogância e charme. Agora seu rosto estava pálido, sua testa coberta de suor. Ele se mexeu em seu assento, puxando a gravata como se de repente ela tivesse se tornado uma corda. Seu advogado se inclinou, sussurrando com desespero, mas ele o afastou com um gesto, as mãos trêmulas. Ele tentou se levantar, mas o peso da evidência o esmagava mais a cada segundo. Não é o que parece, ele deixou escapar, com a voz quebrada. É tudo um mal-entendido. Ela quer me arruinar. Eu a amava. Mas a galeria explodiu em zombarias e risadas. Ninguém mais acreditava nele. A advogada dela se levantou calmamente, segurando o celular para que todos o vissem. Isto não é um mal-entendido. Isto é uma tentativa premeditada de assassinato. São as próprias palavras dele, gravadas por sua esposa antes que ele tentasse matar a ela e seu filho ainda não nascido. A sala suspirou novamente, mais alto desta vez. A amante cobriu o rosto com as mãos, sua fachada perfeita desmoronando. Ela havia sido parte dos sussurros, parte das mentiras, e agora seu nome ficaria para sempre atado ao escândalo. A mulher que havia sido dada como morta se manteve ereta. Ela não levantou a voz. Não precisava. Cada palavra que ela pronunciava pesava mais do que qualquer grito. Eu confiei nele com minha vida. Confiei nele com o futuro de nosso filho. E ele tentou tirar ambas as coisas porque pensou que eu era fraca. Mas eu ainda estou aqui. Eu sou mais forte do que nunca. E eu nunca mais ficarei em silêncio. Seus olhos se fixaram nele e ele estremeceu. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez, o homem que havia construído um império com intimidação e manipulação estava impotente. O tom do juiz foi cortante. Senhor Felipe, este tribunal ouviu o suficiente. Suas ações estão sob investigação. O senhor ficará sob custódia até o julgamento. 2 oficiais uniformizados avançaram. O bilionário tentou protestar, sua voz subindo em desespero. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou respeitado, eu sou poderoso, todos vocês se arrependerão. Mas suas palavras soavam vazias, despojadas da autoridade que antes tinham.
Os oficiais o pegaram pelos braços, arrastando-o para o fundo da sala. Ele resistiu, se contorcendo violentamente, mas sua força não o libertou. A multidão se levantou de seus assentos, celulares no alto, capturando a imagem de um homem antes intocável sendo levado em desgraça. A amante gritou atrás dele, com uma voz esganiçada. E eu? O que acontece comigo? Mas ninguém respondeu a ela. As câmeras se viraram. Ela não era nada mais do que outra sombra em sua queda. Isabela sentou-se lentamente, com a mão sobre seu ventre, respirando calmamente. Ao redor dela, as pessoas murmuravam palavras de apoio. Repórteres lançavam perguntas, mas nenhuma mais era dirigida a ele. Ela havia se tornado o centro da história. O aliado bilionário, Arthur, permaneceu em silêncio na galeria, observando com orgulho sereno. Ele não precisava falar. Sua mera presença bastava, lembrando-a de que agora ela tinha um apoio poderoso e que não estava mais sozinha. Quando a sala se acalmou, ela sussurrou para si mesma. Mal audível. Ele pensou que eu desapareceria, mas é ele quem perdeu tudo. E naquele momento, o poder havia realmente mudado. O homem que outrora reinava através do medo, agora enfrentava seu próprio julgamento. Seu império desmoronava, peça por peça, enquanto a mulher que ele tentou apagar permanecia intacta. Os dias seguintes avançaram como ondas, firmes e implacáveis. As notícias do julgamento se espalharam em todas as telas, manchetes e mídias sociais. O bilionário, antes glorificado, agora era rotulado como um criminoso. Seu rosto sob letras em negrito que diziam traição e tentativa de assassinato. O império que ele construiu com arrogância começou a desmoronar, com negócios rompidos, sócios se afastando e investidores exigindo distância. Para ela, a vida tomou um novo ritmo. Ela não se escondia mais nas sombras, não precisava mais sussurrar sua verdade em segredo. Agora, ela estava na luz e o mundo a ouvia. O quarto do bebê, antes um símbolo de promessas quebradas, foi refeito com suas próprias mãos. Cortinas macias balançavam na janela. As paredes pintadas brilhavam em tons delicados e cada detalhe refletia suas decisões. Ela colocou um berço ao lado da janela, passando a mão sobre a madeira. Pela primeira vez, ela sentiu controle. Aquele espaço era dela. O bilionário que a havia salvado, Arthur, continuou sendo uma presença firme. Ele nunca pediu gratidão ou buscou reconhecimento. Em vez disso, ele se tornou uma âncora, guiando-a com sabedoria quando o peso de tudo ameaçava esmagá-la. Uma noite, enquanto eles estavam na varanda olhando para o mar, que quase a havia reclamado, ele disse em voz baixa: "Você sobreviveu ao que foi destinado a destruí-la. Isso a torna mais poderosa do que ele jamais foi." Ela sentiu a brisa levando seu cabelo sobre o rosto. "Eu sobrevivi. E vou garantir que meu filho cresça conhecendo a força, não o medo." O julgamento terminou com uma sentença que ecoou como um trovão. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A rebeldia do bilionário havia se quebrado muito antes do veredicto, mas o golpe final foi inegável. Ele saiu do tribunal com algemas, a cabeça baixa, sua figura antes orgulhosa quebrada. Não havia mais câmeras para ele. Não havia mais aplausos lá fora. Apenas silêncio, pesado e definitivo. Isabela não compareceu à sentença. Não precisava. A justiça havia sido feita e ela não tinha por que lhe dar mais uma parte de sua presença. Em vez disso, ela passou aquela manhã à beira-mar, com a mão sobre seu ventre, sussurrando para seu filho: "Agora você está seguro. Nós estamos seguros." Semanas depois, seu bebê nasceu. O parto foi longo, mas quando os choros encheram a sala, foi como um novo amanhecer.
Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela segurava aquele pequeno corpo contra seu peito. O peso, o calor, o milagre de tudo a encheram com uma paz que ela não sentia há meses. Ela olhou para seu filho e sussurrou: "Você é minha razão. Você é meu começo." As fotografias dela saindo do hospital com seu recém-nascido se espalharam rapidamente, mas desta vez as manchetes contavam uma história diferente. Elas falavam de sobrevivência, de coragem, de justiça feita. Ela não era mais definida pelo que foi feito com ela. Ela era definida pelo que ela havia superado. Meses depois, ela subiu em um palco em um evento de caridade, com seu bebê nos braços, dirigindo-se a uma multidão que ouvia cada palavra. Ela falou sobre força, sobre resiliência, sobre a importância de acreditar em sobreviventes. Sua voz se elevou com convicção serena. Nós não podemos escolher as tempestades que a vida nos dá, mas podemos escolher o que fazer quando elas chegam. Eu escolhi lutar. Eu escolhi viver. E estou aqui não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, como uma mãe, como alguém que nunca mais será silenciada. O aplauso que se seguiu foi longo e estrondoso. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, ela se sentou embalando seu bebê para dormir. O suave murmúrio da noite a envolvia como uma manta. Ela fechou os olhos, deixando a paz se instalar dentro dela. Ela havia perdido muito, mas havia ganhado mais. O poder de seu marido terminou em correntes. O dela estava apenas começando. O que você faria? Escolheria a vingança? Ou a cura? Você construiria algo bonito a partir de algo quebrado? Conte-me nos comentários o que você pensa que a verdadeira justiça se parece. Se esta história te mostrou que às vezes o que parece uma tragédia é apenas o começo de uma linda história de amor, aperte o botão de curtir. Inscreva-se para mais histórias que te lembram de que a melhor vingança é viver uma vida boa e que o maior amor é sempre aquele que você escolhe.